Você já se perguntou por que tantas pessoas dizem seguir Jesus, mas tão poucas realmente o conhecem? Essa é a verdade que quase ninguém admite. Muitos carregam uma cruz no peito, mas vivem com o coração vazio. E é sobre isso que esta história fala. Sobre o momento em que Jesus decide entrar na vida de alguém que já havia desistido de si mesmo. Nos campos de uma pequena aldeia, vivia Elias, um homem quebrado por dentro, cansado, com o olhar perdido entre mágoas e arrependimentos. A pergunta que ecoava dentro dele era sempre a mesma. Será que Deus ainda olha para alguém como eu? Mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Antes de continuar, curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Jesus fala comigo hoje. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas, e você participa dessa missão. Elias caminhava sozinho pelo campo seco, sentindo que cada passo carregava o peso dos erros do passado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho, como se o próprio horizonte refletisse a dor dentro dele. Ele não sabia, mas alguém o observava. Enquanto seu coração dizia: não há mais saída, uma presença suave tomou conta do lugar. O vento mudou, o silêncio ficou diferente. E então, Elias viu um homem parado à distância, vestindo um manto simples, iluminado por uma luz que não vinha do sol. Os olhos daquele homem não julgavam, não condenavam, apenas o chamavam. Elias sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Mas ao mesmo tempo seu medo sussurrava: por que ele viria até mim? Com passos lentos, o homem começou a se aproximar, e Elias percebeu que aquele encontro não era um acaso, era um chamado. Maria caminhava ao lado de Jesus, ainda tentando entender como alguém tão simples carregava tamanha autoridade. Mas naquela tarde, algo ainda mais profundo aconteceu. Enquanto atravessavam uma pequena rua de Cafarnaum, um centurião romano, símbolo da força e da opressão, se aproximou. Todos recuaram, menos Jesus. O soldado, acostumado a ser temido, abaixou a cabeça diante dele. Senhor, meu servo está sofrendo. Cure-o. Maria congelou. Era impensável, um romano pedindo ajuda a um judeu. Mas Jesus não hesitou. Eu irei e o curarei. O centurião, porém, estendeu a mão e disse: não sou digno de que entres em minha casa. Basta uma palavra tua e ele será curado. A fé daquele homem atravessou o coração de Maria. Ela percebeu que Jesus não veio para poucos, veio para todos. E se essa história já te tocou, comente. Eu creio no poder de Jesus para fortalecer ainda mais a fé neste vídeo e alcançar outras vidas. Depois daquele encontro com o centurião, Maria passou a observar Jesus com ainda mais atenção. Ele caminhava devagar, como se ouvisse vozes que ninguém mais conseguia escutar. Não vozes humanas, mas clamores silenciosos das almas ao redor. Cada olhar triste, cada respiração pesada, cada dor escondida, parecia chamar por ele. E Jesus respondia. Naquela manhã, ao se aproximarem de uma pequena vila, viram uma multidão chorando. Um cortejo fúnebre seguia por uma estrada estreita. Uma mãe caminhava atrás do caixão do filho único. O desespero dela era tão profundo que Maria sentiu o próprio peito queimar. Mas Jesus não precisou de explicações. Ele apenas se aproximou, tocou o caixão e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O silêncio se partiu quando o rapaz abriu os olhos. Maria ficou sem ar. Quem poderia deter alguém que devolve vidas? A fama daquele milagre se espalhou rapidamente, e por onde Jesus passava, multidões se reuniam com esperança nos olhos. Maria caminhava perto dele, observando cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Jesus parecia enxergar além do que os outros viam, como se atravessasse a superfície das pessoas e alcançasse diretamente suas dores mais profundas. Certa tarde, enquanto o grupo avançava por um caminho poeirento, um homem coberto de lepra se aproximou correndo. Todos recuaram, assustados, mas ele caiu de joelhos diante de Jesus. Sua voz tremia: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Maria nunca esqueceu a expressão de Jesus naquele momento.
uma mistura de compaixão absoluta e autoridade inabalável. Ele estendeu a mão e tocou o homem que ninguém ousava tocar. Eu quero. Fica limpo. Instantaneamente, a pele destruída se renovou, como se o tempo voltasse atrás. Maria sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Depois daquele milagre, Maria percebeu algo ainda mais profundo. Jesus não apenas curava corpos, ele restaurava a dignidade. Por onde caminhavam, os marginalizados, os esquecidos, os que viviam à margem, eram atraídos por uma força que ninguém conseguia explicar. Alguns diziam que era coragem, outros que era santidade. Mas Maria sabia, era amor. Um amor tão puro que desmontava qualquer defesa interior. Enquanto avançavam, uma tempestade repentina começou a se formar no horizonte. As nuvens escuras refletiam o clima inquieto do povo que seguia Jesus. Muitos ali carregavam medo, culpa, ansiedade. Maria observou Jesus parar, erguer o rosto e respirar fundo, como quem sente o coração de cada pessoa ao redor. Ela percebeu que todos esperavam algo, uma palavra, um gesto, uma direção. E antes de seguir adiante, Jesus disse: "Não tenham medo, eu estou aqui." Se essa mensagem está falando com você, curta, comente amém e se inscreva para caminhar conosco na fé. A tempestade finalmente desabou. Ventos fortes chicoteavam as roupas e a chuva caía pesada como se o céu estivesse desabafando junto com a dor daquele povo. Muitos começaram a se desesperar, outros tentaram voltar pelo caminho, mas Maria permaneceu imóvel. Jesus caminhou até uma grande rocha e colocou a mão sobre ela, como quem encontra firmeza em meio ao turbilhão. Seus olhos, mesmo sob a chuva, mantinham uma serenidade que nenhum ser humano comum poderia sustentar. Maria sentiu uma paz estranha invadir o peito, como se o medo fosse arrancado de dentro dela pela própria mão de Deus. De repente, Jesus falou com autoridade. A fé não se mede pela ausência de tempestades, mas pela confiança em quem caminha com você nelas. As palavras atravessaram o vento e tocaram cada coração. A tempestade começou a diminuir, como se obedecesse à própria presença de Jesus. As pessoas, antes apavoradas, agora observavam em silêncio, sentindo algo que não conseguiam explicar. Maria se aproximou dele, ainda impactada pela autoridade de suas palavras, e perguntou: "Senhor, por que o mal tenta tanto nos derrubar?" Jesus olhou para ela com uma mistura de compaixão e firmeza. "Porque o mal teme aquilo que você pode se tornar quando descobre quem realmente é em Deus", respondeu ele. Nenhuma crise, nenhuma dor e nenhum vento contrário pode apagar o propósito que o Pai plantou dentro de você. Maria sentiu uma luz nova acender dentro do peito, como se estivesse ouvindo seu verdadeiro nome pela primeira vez. E Jesus continuou: "O maior livramento não é apenas escapar do perigo, mas ser transformado enquanto caminha comigo." Aquela declaração mudou o ambiente. Todos sentiram esperança renascer. Quando a poeira finalmente baixou, todos perceberam que algo ainda mais profundo havia acontecido ali. Não era apenas a tempestade que tinha sido vencida, eram as tempestades internas de cada pessoa. Jesus caminhou entre eles e disse: "Vocês precisam entender. O verdadeiro livramento começa quando aprendem a confiar, mesmo quando não veem a saída." Maria, emocionada, respondeu: "Senhor, às vezes parece impossível continuar." E Jesus a olhou com ternura. O impossível é o terreno onde Deus mais gosta de trabalhar. Nesse momento, ele convidou todos a darem um passo de fé, não apenas com os pés, mas com o coração. E assim como ele chamou Pedro no mar, Jesus chama você hoje. Confie mais do que teme. E se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: "Eu confio", curta e compartilhe para que mais pessoas recebam essa palavra de esperança. Quando a noite chegou, todos se reuniram ao redor de Jesus. "Eu estarei com vocês todos os dias. Apenas permaneçam firmes. O Pai nunca abandona seus filhos." As pessoas fecharam os olhos e sentiram paz pela primeira vez em muito tempo. E essa mesma paz, Jesus deseja entregar a você agora. Se essa história falou com você, curta,
comente, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé todos os dias.